Eu cumprimento os irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui nesta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Fico grato ao convite, pastor Cláudio. Trago saudações da minha igreja, do meu pastor Silas Feliciano, Assembleia de Deus, Ministério Feliciano, para toda a igreja. Que Deus nesta noite possa, da mesma maneira que desde o começo Ele moveu as suas águas, Ele possa continuar vir movendo sobre a sua vida. É gostoso entrar numa igreja assim, pequena, mas pentecostal e cheia do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós nos sentimos alegres, porque nas viagens que fazemos, quantas igrejas têm perdido essa essência, a presença do Espírito Santo de Deus, que é tão gostoso nós podemos estar num culto desse e sentirmos o toque e a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Abramos a Bíblia em livro de Salmos, capítulo 139. Salmos 139, versículo 13 ao 17. E os irmãos já podem deixar para fazer menção depois dessa palavra. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Salmos 139, 13 em diante. Depois vamos para 1 Samuel, capítulo 16. Quando se encontrou, digo amém. Glórias a Deus. Diz assim a santa e eterna palavra do Senhor: pois tu me formaste o meu interior, tu desceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombraste-me maravilhoso, e me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma, ó, sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos determinado, quando nem eu um deles havia ainda. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, que diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está a apacentar as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Coloque sua Bíblia no seu banco, não desmerecendo a oração do pastor, mas como de costume, nossas caminhadas. Pegue na mão do seu irmão. Aleluia. Nesta noite, nessa oração, você não vai orar para Deus falar com você. Você não vai orar para Deus trabalhar sobre o pedido que você fez na tua caminhada da sua casa até aqui. Mas você vai pedir para Deus olhar para a vida do seu irmão e abençoar nessa noite. Porque aquilo que você pediu, o Senhor já escreveu. Então você vai pedir para Deus nesta noite olhar dos céus diretamente para a vida do seu irmão, e aquilo que ele vê no seu coração, o Senhor possa tratar e trabalhar. Ele venha ser louvado e engrandecido mais uma vez. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu diminuo perante a tua palavra, perante a tua presença. De nada tenho, meu Deus, para a tua igreja, mas tu, meu Deus, do alto dos céus, meu Pai, tem chuvas de bênção e chuvas de vitória. Meu Deus, eu te peço que mais uma vez, meu Pai, as comportas dos céus venham a ser abertas, e sobre a tua igreja, meu Pai, venha a ser derramado, meu Pai, a porção necessária que cada um precisa, meu Deus. Ó, meu Deus querido e meu Pai amado, tu conheces o coração do meu irmão e da minha irmã que aqui entrou. Tu conheces a sua necessidade, o que passou essa semana, meu Pai, como adiantou o fim de semana, meu Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, do Senhor, meu Pai, com o poder que o Senhor tem,
em favor desse meu irmão, dessa minha irmã, que está aqui, meu Pai, pronto para te glorificar e te exaltar, e pronto para receber aquilo que o Senhor, meu Pai, tem para lhe entregar. Porque todavia, meu Pai, seja feita a tua vontade, não a nossa. Todavia seja feito o teu querer, meu Pai. Por isso eu te louvo, eu te exalto e profetizo, meu Pai, a vitória sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Poder sentar com bondade. Nós vemos aqui uma passagem bem conhecida, todos conhecem, a vida do pequeno rei Davi. Nós vemos aqui, lá no livro de Salmos 139, quando o Senhor diz que Ele escolheu o homem, Ele escreveu a vida do homem e da mulher, bem antes que ele se formasse. Ele escreveu os passos, a caminhada, aonde o homem iria, onde ele ficaria, o que ele seria dentro da face da terra. E nós vemos aqui, no livro de Samuel, 1 Samuel, ao qual quando o Senhor Jesus, Senhor Deus, Ele aparece a Samuel e fala para Samuel que ele não estava mais gostoso, ele não estava mais feliz, contente com o reinado de Saul. E fala para Samuel que ele era o novo rei, ia levantar um homem ao qual era agradável aos seus olhos. Um homem que iria mudar a nação de Israel. Um homem ao qual ia tomar a arca da aliança, iria trazer de volta para Israel. Porque bem sabemos que nessa época a arca da aliança tinha sido tomada. A presença de Deus já não estava mais no meio de Israel. Por isso o Senhor levanta Samuel e pede para Samuel ir até na casa de Jessé. Entre meio aos seus conselhos, ali te agradar aos seus olhos. E diz a Bíblia Sagrada que Samuel, ele vai de encontro à casa de Jessé. E quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, é bem recebido. Ele chega para Jessé e diz: olha, Jessé, o Senhor me mandou aqui, porque dentre os teus filhos tem um que irá reinar sobre Israel. Tem um que tem agradado aos olhos de Deus. Creio que, como o Senhor olha para ele, vê obediência nele, vê gratidão nele, vê inteligência nele. Porque sabemos que para reinar, para governar, tomar uma liderança, não é só ter sabedoria, mas tem que ter intimidade com Deus. Aleluia. Tem que ter, aleluia, fidelidade com Deus. Porque quando somos líder, tomamos liderança como pastor, como líder de mocidade, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus quer fazer no meio da igreja e no meio da mocidade. E vemos ali que quando Samuel entra na casa de Jessé, Jessé começa a lhe mostrar seus filhos um a um. E diz a Bíblia que Samuel, por alguns deles, se encantou. Filhos altos, fortes, de boa aparência, bonito. Mas o Senhor questiona Samuel: Samuel, espere um momento. Espere um momento. Você está olhando de maneira errada, Samuel. Não são esses nenhum que tem me agradado. Eu não vejo como o homem vê. O homem olha a beleza exterior. O homem vê a aparência, condição financeira. Eu não. Eu olho para o interior do homem e da mulher. Eu olho o conteúdo que há lá dentro, aquilo que me agrada. Se ele pode ser um homem obediente quando eu colocar ele no muito, ou ele pode se rebeliar. Se ele pode ser um homem que vai seguir os meus preceitos, ou se afastar. Porque nós vemos que Saul perdeu o reinado por não cumprir a ordenança de Deus. Foi desobediente, foi infiel ao mandato do Senhor. Por isso o Senhor questiona Samuel: não é nenhum Samuel. Pare agora. Creio Deus que falou para Samuel, a Bíblia não diz, e não olhe com seus olhos carnais, mas comece a olhar para o homem com o olho espiritual. Espirituais, nós vamos enxergar e ver
o que verdadeiramente agrada a Deus, o que é de agrado ao Senhor. Então Samuel pergunta a Jessé: porventura não é mais um de seus filhos? Está lá no meio do pasto, cuidando de mim. E Samuel manda chamar, porque até quando ele não chegar, não vamos se assentar à mesa. Ei, já começa a ver aqui os Salmos 139 se cumpriram na vida de Davi, pastor. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor escreve na nossa vida, aquilo que o Senhor determina, queira Satanás, queira o homem, queira o inferno todo, se Deus escreveu, vai ter que se cumprir, querendo o homem ou não querendo. Aleluia. Eu vejo aqui começar a desenrolar na vida de Davi o Salmo 139. Creio que antes mesmo dele ser formado, Deus no alto céu já tinha escrito: esse vai ser o menor da casa de Jessé, esse vai ser o ruivo, o pequeno, não vai ter aparência, vai ser o que vai viver isolado, mas vai ser esse que eu vou erguer, que vai ter segundo o meu coração, vai ser esse que, como homem carnal, cheio de falhas, cheio de pecados como somos, mas é um homem que vai agradar o meu coração e vai reinar sobre Israel. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Davi chega, homem pequeno, ruivo, baixa estatura. Eu creio que nesses momentos seus irmãos devem começar a questionar e dizer: ei, mas esse, o que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que Deus o convoca e não pode convocar a mim? Davi tinha algo especial, meus irmãos. Algo que muitos hoje perderam dentro da casa do Senhor. Davi, todo dia de manhã, ele acordava, ele sabia que ele tinha algo para fazer. Vejo dentro da Bíblia, ela não diz, mas creio eu, que Davi todo dia acordava de manhã: ei, eu tenho que ir cuidar das ovelhas de meu pai, eu tenho que apacentar, eu tenho que cuidar, porque senão virá o urso, o leão e vai matar uma a uma. E o meu pai me colocou isso sobre a minha tutela, sobre a minha confiança, e eu não posso desagradar o coração de meu pai Jessé. Ele confiou em mim a vida das ovelhas que estão ali no pasto, sem pastor, ali sem uma segurança, sem uma cerca de choque para cuidá-las. O meu pai confiou em mim, eu tenho que acordar e ir para lá cuidar delas. Diz a Bíblia Sagrada que por a vida dessas ovelhas, Davi matou o urso, Davi matou o leão, e em nenhum momento Davi chegou na sua casa batendo no peito: eu fiz isso, eu fiz aquilo. O homem, para ser escolhido e separado por Deus e levantado, primeira coisa, ele tem que ter a essência da humildade no seu coração. Aprender que se ele prega bem, se ele louva bem, se Deus usa ele para curar, é porque da mão de Deus está sobre a vida dele. Porque nada acontece se Deus não permitir. Se o Espírito Santo sair da minha vida nesse microfone, não vai acontecer nada, meus irmãos. Tudo na nossa vida é direcionado, capacitado pela essência do Espírito Santo, pela sabedoria que Deus desce do céu sobre a nossa vida. Davi fazia tudo ali da maneira que agradava ao seu pai. Eu creio que se eu matar esse urso, esse leão, e ficar aqui quietinho, ou fazendo o que meu pai quer, eu vou alegrar o coração dele. Não vai ter por que eu entristecer, porque eu estou todos os dias aqui. Ele manda eu fazer, eu faço. E assim também sobre a nossa vida perante o Senhor Jesus. Quantos hoje estão infelizmente dentro da casa do Senhor, já se passaram 6 anos, 10 anos, estão da mesma maneira que adiantam, porque estão dentro da casa de Deus, mas realmente não se converteram no seu coração. Estão dentro da casa de Deus como os outros filhos de Jessé, de aparência, parecem crentes, mas ainda não se tornaram, não deixaram a essência do Espírito Santo transformar a sua vida. Mas eu creio que aqui nesta noite tem um povo lavado, remido, de coração transformado.
esperando a noiva, que é o Senhor Jesus, para voltar e nos levar para o céu de glória e de vitória. Davi foi escolhido, foi separado por rei, porque Deus, quando olhava para Davi, ele via algo que chamava a atenção em Davi. Davi, quando ele fazia para o seu pai da terra, ele fazia o melhor. Creio que Deus olhava e falava a ele: se ele faz para o pai dele, imagine para mim, que sou pai celestial. Aleluia. Por aquilo que nós fazíamos de melhor lá fora, dentro da casa do Senhor, temos que fazer dobrado para Deus. Porque aí sim Ele vai começar a ver nossa vida diferente. Aí sim Ele vai começar a enxergar dentro de nós um verdadeiro chamado. Porque ter chamado e ser escolhido não é só o Senhor usar um profeta e falar: ei, o Senhor te chamou, meu querido, para ser um levita, para ser um ministro da palavra. A gente tem que se colocar perante a brecha, perante a promessa de Deus. O Senhor te chamou para ser levita. Quando você vir me pegar o microfone para louvar, dá um de melhor a Deus. Agrade a Deus com o seu louvor. Faça com que o seu louvor não venha ser só um louvor, mas venha ser uma declaração de amor para o Pai. Com que o seu louvor venha levar a igreja a adorar a Deus. Assim como os ministros, quando sobem na igreja, no púlpito, nos altares, e fazem os altares de palco para se aparecer, mostrar que é o melhor, ter a melhor teologia, o melhor linguajar, o melhor falar, e estão levando a adoração para eles. Não, a adoração, o louvor, a glória tem que ser dada toda ao Pai. Aleluia. A igreja tem que ser levada aos ministros de Deus para louvar ao Pai. E quantos perderam essa essência? Quantos perderam esse privilégio? Hoje, a real, estão em cima de púlpitos, altares, até pregam louvo, mas não tem mais a chama do primeiro amor como tinha. Não tem mais a presença do Espírito Santo como tinha. Está apagado. Não tem mais sabor. É como naquela passagem da palavra que diz que a gente somos o sal da terra. O sal é o que dá o tempero. O louvor que você dá, a ministração que você dá de melhor para Deus, é o que dá o tempero no teu ministério. É o que faz a cada dia Deus se agradar e te levantar e fazer você fazer a diferença no meio da tua igreja. Aleluia. É aquela vez que você pega nesse microfone, você pega com amor, com santidade, com humildade no Senhor. Mas muitos têm pegado nos microfones de qualquer maneira. Eu não preciso mais. O Senhor já me colocou onde tinha que colocar. Não é assim. Se a gente for olhar, o Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para fazer para a nossa vida. No meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Mas Ele não chega a fazer, não chega a se concretizar tudo, porque chega certo momento em nossas vidas que nós achamos que está bom. Até aqui eu fiz para Deus, está bom. Davi, ele foi levantado a rei segundo o coração de Deus. Pecou, como todo homem é. Todo homem é falha errar. Caiu. Por quê? Porque a obrigação do homem de Deus, da mulher de Deus, quando não está trabalhando, é estar dentro da tua casa meditando, se aperfeiçoando da palavra e do louvor. Não está dentro nas ruas ou no portão cuidando da vida dos outros. Estava ali fora na sua sacada sem fazer nada. Foi quando ele viu Betsaida e Satanás soprou no seu coração. E a Bíblia diz que Davi, ele comete adultério e o suicídio.